Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar na aula de hoje sobre controle da administração pública, exatamente, tema muito bacana, né? Controle da administração pública, essa é a aula número 1, a gente vai ter aulas na sequência e no finalzinho, naquele padrão lacconcursos.com.br, uma aulona só de exercícios, belezinha? Sussa, tranquilos? E o que a gente vê na aula de hoje? Controle da administração pública, aula número 1, a gente vai trabalhar introdução, conceito, classificação de controle, finalidades e meios de controle. Tudo observando os aspectos constitucionais e os aspectos administrativos. Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos em frente então, que agora tem muita teoria sobre controle da administração pública. Vamos lá. Introdução. Trata-se de sistema de controle das atividades estatais. Quando a gente fala em controle da administração pública, eu estou falando justamente em controlar o Estado. Sim, essa é a ideia, controlar o Estado. Eu não posso imaginar, não posso entender que o Estado tem atuação livre e restrita, faz o que quer. Não, pelo contrário. Dentro do sistema jurídico constitucional brasileiro, dentro do regime jurídico de direito público empregado para a administração pública federal, estadual, municipal e distrital, existe controle da administração pública, existe controle das atividades estatais. O Estado não faz o que quer, quando quer e como quer. E por que é que eu falo controle da administração pública, controle das atividades estatais? A primeira informação bacana dessa aula é a seguinte: quando eu falo controle das atividades estatais ou controle da administração pública, a gente vai cair na seguinte situação, que é importante já observar. Vamos fazer aqui um desenho, um gráficozinho para a gente já ir memorizando, esquematizando esse conteúdo. Então olha só, quando a gente fala em controle da administração, eu falo isso por duas razões básicas. Primeiro, que o controle pode ser interno e externo, exatamente, interno e externo. Muita gente boa por aí acredita que só existe o controle externo e não existe apenas o controle externo da administração pública. Ele é controle interno e também o controle externo. E de outro lado, eu tenho que observar que ele se aplica a todas as funções de Estado. Vou colocar aqui só o nome delas, né? Judiciário, executivo e o legislativo. Afinal de contas, as funções de Estado, ou os poderes do Estado, todos eles realizam o quê? Atividades administrativas. E o controle, ele incide justamente sobre as atividades administrativas. Quando a gente fala de controle da administração pública, quando a gente fala em controle da administração pública, eu não estou falando em controlar a função primária do judiciário, ou a função primária do executivo, ou a função primária do legislativo. Negativo. A gente está aqui falando, na verdade, do executivo é a primária, né? Porque a função primária do executivo é administrar. Mas quando a gente fala em controle da administração, eu estou falando justamente de controlar os atos administrativos praticados pelo judiciário, os atos administrativos praticados pelo executivo e os atos administrativos praticados pelo legislativo. Lembrando que o judiciário tem uma função típica, qual é? Julgar. E tem outras duas atípicas. Quais são? Legislar e administrar. O executivo tem função típica, administrar. Aqui sim a gente vai incidir o controle da atividade principal do executivo, que é a função primária dele, executar, administrar, gerir. Agora, ele possui duas funções atípicas, legislar e julgar. Da mesma forma o legislativo, só para a gente lembrar, o legislativo tem função primária de legislar, mas tem função secundária, função acessória, que é de administrar e julgar. Nesse momento, a gente verifica que o controle da administração pública, ele é exercido sobre todas as funções de Estado, mas especificamente na atividade administrativa. A busca aqui é do ato
administrativo, do ato administrativo. E eu tenho que observar que esse controle pode ser interno e pode ser externo. Então, meu amigão, bonitona, não pense que o controle é só externo. Não é só externo, tá legal? Não é só externo. Eu coloquei as 3 funções de Estado aqui, mas eu tenho mais coisa que sofre esse controle. Por exemplo, Ministério Público sofre o controle, ele não é função de Estado. Tribunal de Contas, que não é judiciário, também tem a sua respectiva fiscalização, que é justamente a ideia de controle da administração. Belezinha? Essa é a primeira informação super importante para a gente introduzir essa temática. Quando eu falar em controle de administração, eu estou falando nesse conjunto de coisas que a gente vai se desdobrar e vai analisar com detalhamento aqui na nossa aula do LAC Concursos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos continuar que a gente tem bastante coisa para ver nesses primeiros 30 minutinhos de aula. O Estado não age livremente, sofre fiscalização interna e externa. Interna é o controle interno que o próprio Estado tem. E externa, quando algum organismo de fora está fiscalizando. Cabeça, nunca ouvi, cabeça, esse negócio de controle interno, cabeça. Nunca sei, nunca vi. Meu amigão, já ouviu falar de auditoria? Cabeça, já ouvi falar de auditoria sim, cabeça. Então, existe a auditoria interna, que é justamente um setor da administração pública que fica ali de olho no colega, né? Fica ali de olho para saber se ele não está pisando na bola. É o auditor interno do próprio órgão que vai analisar questões financeiras, questões de estoque, questões de mérito, questões de legalidade, questões de finalidade. Enfim, existem controles que são internos. A Corregedoria da Polícia Civil. A Corregedoria da Polícia Civil é um órgão de controle dos policiais, mas é controle interno, porque faz parte da própria estrutura da Polícia Civil. Já o controle externo está fora do órgão. Eu vou fiscalizar, por exemplo, a atividade do Detran, mas quem está fiscalizando a atividade do Detran é o Tribunal de Contas. Então eu tenho um controle externo, é um outro órgão fiscalizando uma autarquia. Belezinha? Sussa, tranquilos? Não há lei ou código que regule todo o assunto. Esse é um problema da nossa legislação e, aliás, é um problema do direito administrativo. No direito administrativo nós não temos uma lei geral de direito administrativo ou um código de direito administrativo. A mesma situação eu tenho que aplicar para o controle externo. Nós não temos no Brasil um código de controle externo. Existem sim diversas leis tratando do controle externo, mas eu não tenho uma lei ou um código que trata de todo o assunto. Parte do assunto está tratado pela lei de improbidade, a outra parte está tratada na lei de mandado de segurança, uma outra parte está na legislação de fiscalização contábil da Constituição. Então são fragmentos de normas que juntas acabam montando esse conjunto de regras chamada controle da administração pública, tá bom? Então não adianta você sair por aí catando um código de controle que você não vai encontrar, não existe, belezinha? O que você pode fazer é juntar diversas leis, eu até fiz um apanhado básico de algumas leis que eu posso aplicar para controle da administração pública. Um conjunto de normas esparsas que visam o controle das atividades administrativas, é o que a gente falou, né? O controle é necessário em razão da indisponibilidade do interesse público. Tratando-se o Estado uma república, sobre ela recai a necessidade de vigilância. Olha só que coisa interessante isso aqui. Quando a gente fala do Estado brasileiro, ele tem um nome, ok? Estado. O Estado brasileiro se chama República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. A República Federativa do Brasil é coisa pública. De onde é que eu tiro essa ideia? Daqui, ó. Quando eu falo em república, eu falo em coisa pública. E se a coisa é pública, ela é indisponível.
Por isso o princípio da indisponibilidade. E se eu tenho aqui o princípio da indisponibilidade como uma das regras principais que regem o Estado brasileiro, eu preciso de vigilância. Eu preciso de fiscalização. Então, se eu tenho vigilância, se eu tenho fiscalização, eu acabo tendo controle. Que, como eu disse, pode ser interno e externo e pode ser prévio ou posterior, né? São diversas as possibilidades de controle. O controle pode ser interno, externo e pode ser ainda prévio, antes do ato ser praticado, ou posterior, depois que o ato ser praticado. Vou te dar um exemplo de controle interno. O exemplo de controle interno é quando o presidente da República vai nomear, por exemplo, o presidente do Banco Central, mas antes ele tem que conversar com a galera do Senado. O pessoal do Senado tem que dizer, ó, tudo bem, nós aprovamos. O que é isso? Controle. O presidente da República não está liberado para nomear quem ele bem entender para a presidência do Banco Central. Antes o Senado tem que dizer, ok, a gente concorda, né? É um controle, por exemplo, repressivo. Um controle externo e repressivo. O Tribunal de Contas da União verifica lá um edital de concurso que viola alguma regra constitucional. O edital já está rodando, o concurso já está em andamento, aí o Tribunal de Contas vai falar assim, ó, arruma o edital ou eu suspendo a eficácia do ato. Isso é uma forma de controle externo repressivo, né? Repressivo. Belezinha? Sussa! Como a gente vive num Estado republicano, é normal, é necessário que exista, então, uma fiscalização, um controle sobre a coisa pública. Por quê? Porque ela é indisponível. A coisa pública não está à disposição de quem administra o Estado brasileiro. E essa regra eu vou aplicar para municípios, para os estados, para o Distrito Federal, para a União, enfim, para todos os entes da administração pública. Por isso que a ideia de que nós temos um Estado republicano é importante, porque com isso eu posso garantir e posso trabalhar de tal forma que a coisa pública será vigiada por todos nós. Isso é um outro ponto super bacana do controle administrativo, porque eu, cidadão, posso fazer o controle administrativo. Pô, cabeça, mas como é que eu vou fazer o controle administrativo? Eu mal e mal sei ler e escrever. Pô, mas eu sei enxergar, eu consigo ver que determinada coisa não está legal. Estou olhando ali, era para ter 15 pessoas trabalhando, tem uma só, o resto está conversando, contando história. Eu sou pedreiro, eu entendo de construção civil e para levantar esse muro não ia custar 1 milhão, custava só 10 mil reais. Maravilha! Eu não sei escrever, não sei reclamar, não sei ajuizar ação, não sou advogado, mas posso me dirigir ao Ministério Público e fazer uma representação, posso me dirigir a uma corregedoria do órgão, qualquer que seja, e faço uma representação sobre isso. Por isso é que o Estado republicano permite que o controle da administração seja feito inclusive por nós, cidadãos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Como eu falei para vocês, eu trouxe um apanhado de algumas regras básicas sobre controle da administração pública. Constituição Federal, Decreto-Lei 200 de 67, poderia acrescentar aqui o Decreto-Lei 201 de 67. O que é o Decreto-Lei 201 de 67? Que fala dos crimes de responsabilidade administrativa de prefeito. Lei do crime de responsabilidade 1079, aplicada para quem? Aplicada para presidente da República, para governadores, para ministros do STF, tá? Forma de controle, processo administrativo, outra ferramenta super importante e eficiente, uma das mais conhecidas, a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que a gente trabalhou aqui exaustivamente, inclusive com exercícios, né? Lei da Transparência, super na moda o princípio da transparência hoje, né? A gente está enfrentando aí, está verificando, melhor, enfrentando não, né? Está verificando as Olimpíadas no Brasil e parte da grana das Olimpíadas estão bloqueadas pelo governo federal porque não há transparência nos gastos já feitos, né? Corria um risco até de faltar dinheiro para os suprimentos básicos lá dos atletas e tudo mais. O que é isso? Transparência. A legislação de transparência me exige a comprovação de gastos, onde eu gastei, como eu gastei, com quem eu gastei e tudo mais, né? Lei anticorrupção, que é aplicada, é como se fosse a lei de improbidade, só que para pessoa jurídica. Exatamente. Super importante essa lei, a gente vai inclusive trabalhar ela em aula.
Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para o Brasil uma saúde financeira para os estados que não existia antes. Gastava-se como bem queria, como bem entendia. Agora ela puxou o freio de mão e falou, gurizada, se gastar mais do que arrecada vai dar cadeia para todo mundo. Basicamente ela traz essa informação. Controle da administração pública. Leis que regulam remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas datas, habeas corpus, mandado de injunção, que tem lei nova no pedaço agora, lei 13.300, né? Lei de ação popular. Todas essas ações servem para realizar o controle da administração pública. Eu, cidadão, tenho uma noção muito boa de computadores e faço cotação todos os dias de computadores. E de repente eu vejo uma licitação que está aparecendo aí, vão comprar computadores para escolas públicas, e cada computadorzinho vai sair a 10 mil reais. Que tal? 10 mil reais por um computador. Só se for um computador da Apple, né? Para custar 10 contos, ou então um computador para trabalhar com alguma especificidade gráfica. Geralmente os computadores usados por agências, o pessoal que mexe com arte, ele custa caro pra caramba. Mas para uma escola, para você ter projeção como isso aqui, não vai custar tudo isso. Então eu, cidadão, sabendo que esse valor é absurdo, porque eu negocio isso, eu conheço os valores, ação popular para impedir a compra. Controle da administração pública. Controle da administração pública, seja ele interno, seja ele externo, meu amigão, ele é muito mais próximo do que aquilo que você imagina. Sim, muito mais próximo do que aquilo que você imagina. Tá aí, na sua frente, basta você querer usar. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, conceitos. Vamos falar do conceitozinho doutrinário sobre controle da administração pública para a gente seguir adiante na nossa aula. Conjunto de instrumentos de fiscalização da atividade estatal. Fechou, pode fechar dessa maneira. Por que conjunto de instrumentos? Quando eu falo instrumentos, eu falo de leis, falo de ações, falo de processos, né? Enfim, uma eternidade de coisas aí. Você pode falar da ação do legislativo. Olha que interessante que quando a gente fala em conjunto de instrumentos de fiscalização da atividade estatal. Quando a gente fala em fiscalização, olha onde é que a gente vai parar. No artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Cabeça, esse artigo 2º não tem nada a ver com controle, cabeça. Por que não, meu amigão? Por que não tem nada a ver com controle? Cabeça, aí fala dos 3 poderes. 3 poderes e a independência e a harmonia. Opa, estudou constitucional, hein? Tô gostando do seu professor de constitucional, fez você gravar o assunto. Então, olha só, aqui no artigo 2º, ele fala de 3 funções do Estado brasileiro, ok? Judiciário, executivo e legislativo, belezinha? Essas 3 funções, elas são independentes e são harmônicas entre si. Independentes e harmônicas entre si. Quando a gente fala de independência, é que um não interfere na atividade primária do outro. Essa é a ideia básica da separação de poderes, né? Teoria tripartite ou da tripartição de poderes. Agora, quando a gente fala em harmônicas, harmônicas tem circunflexo, é uma paroxítona, né? Aliás, uma proparoxítona. Quando a gente fala em harmônicas entre si, eu tenho que lembrar de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. O que é isso, freios e contrapesos? Aquela teoria norte-americana do checks and balances. Quando uma atividade é omissa, a outra age. Quando uma atividade exagerou na sua atividade, a outra freia e segura. O que é isso? Controle. Fiscalização. Exatamente. O conceito básico de controle da administração sai daqui, ó.
do artigo 2º da Constituição da República. É matéria de base constitucional. Muita gente boa por aí, quando fala em controle da administração, só enxerga o quê? Tribunal de Contas na frente. O Tribunal de Contas é parte desse assunto todo. A outra parte, a origem... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um curso aí que aprova, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro. E se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Ah, já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá